um ministério solitário no que se referia às amizades, né? A gente não, há alguns anos atrás, a gente não conseguia, né? Não sei porquê, né? Mas eu vejo que muito do que Deus tem feito se dá através dos relacionamentos, das parcerias, das amizades que a gente tem feito, né? Eu não tenho dúvida de que a Atos 29 tem um papel fundamental nisso, e através dela a gente tem estado em relacionamento com muitas pessoas, e desses muitos relacionamentos a gente tem celebrado muitas amizades, né? Que possibilita a gente receber não apenas pastores convidados, mas também amigos. Eu levantei isso, eu vou falar na CBM, né? Então é muito bom poder receber amigos aqui, gente que a gente tem relacionamento, conhece, né? Tem contato semanalmente, e a gente sempre está se falando, né? A CBM é uma igreja parceira, uma igreja muito amiga, né? Tanto quando o pastor Cristiano estava lá, que vai estar aqui semana que vem, né? Quanto agora, e a gente tem o prazer de receber aqui um grande amigo também. Ele está com seus dois pais aqui na terra, né? O meu pai biológico está do lado dele, e o outro é o seu pai espiritual, o bispo de Macaé, né? Que vai estar conosco aqui no domingo que vem, o pastor Exaltino, né? Agradecer ao irmão pela visita, que bom recebê-lo aqui, né? Desculpa não ter uma tribuna para colocar o irmão aqui, a gente está se preparando, mas são amigos queridos. Eu espero que você abra seu coração. Vou chamar aqui o pastor Sábio, lá da CBM, Comunidade Batista de Macaé. Vamos recebê-lo com carinho? Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo, se dispôs a estar aqui, deixando a sua família, a sua igreja, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela sua vida, que o Senhor possa usá-lo aqui nessa manhã para a glória do teu santo nome, ó Pai. Na tua exposição da palavra, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Realmente foram palavras bonitas, estou muito feliz com essa recepção, que Deus continue abençoando o pastor Rodrigo Diniz, que também já esteve conosco lá na CBN algumas vezes, a primeira delas inclusive meio que de repente. O pastor Cristiano ainda estava lá, estava de férias, eu fui pregar no domingo, de sábado para domingo eu tive um problema de cálculo renal, aí ele foi pregar. E da última vez que ele foi, eu disse para ele que se eu tivesse cálculo renal de novo, ele nunca mais iria, porque é um sinal ruim. Mas graças a Deus a gente está aqui hoje de manhã para celebrar junto com vocês esse momento especial. 2 anos de culto público, 2 anos de CDI, e é um dia muito feliz, um dia de celebração, de ação de graças. É mais ou menos como a gente faz quando nós fazemos aniversário. Normalmente o dia de aniversário é um dia de reflexão, um dia para você pensar muito, um dia para você pesar como foi o último ano, refletir o que foi bom, o que foi ruim. Para alguns o dia de aniversário é um dia de alegria, de felicidade, né? Tem gente que gosta de fazer aniversário, não sei se vocês conhecem alguém assim, mas tem pessoas que têm aquela alegria, aquele prazer, avisam os outros, quando vai faltando já 2 meses para o aniversário, ele já vai avisando os amigos: ó, meu aniversário está chegando, é dia 20 de maio agora, não, 20 de agosto, mas eu já estou te avisando para você não esquecer. E tem gente que odeia fazer aniversário. Minha mãe é uma dessas pessoas, e pro azar dela, ela nasceu no dia 1º de janeiro. Então não sei se pro azar dela ou da minha avó, que passou a noite do Réveillon tendo trabalho de parto, mas todos os anos está todo mundo junto e estouraram lá os fogos, a gente acaba lembrando do aniversário e ela sempre pede para não falar com ninguém, né? Fala, não avisa ninguém que é meu aniversário. Como bom filho, eu vou e aviso todo mundo, porque é para o bem dela, essa celebração é um momento da gente se alegrar com as pessoas. E assim é também, né, nesse aniversário da igreja. 2 anos, eu tenho certeza que alguns de vocês que estão desde o começo, alguns que foram chegando durante a caminhada, mas tem momentos que você olha para trás e deve perceber que 2 anos passaram voando. Fala, caramba, foi ontem que a gente começou a se reunir, parece que foi ontem que a gente mudou de espaço, foi para um espaço maior, veio para cá. Mas, por outro lado, também tem dias que tanta coisa já aconteceu nesses 2 anos, que às vezes você tem a impressão que já tem uns 10 anos de CBI, né? Fala, nossa, tanta gente, tanta coisa, tanta situação que a gente enfrentou, que parece que já tem muito mais tempo do que existe, porque na verdade a nossa vida é assim. Tanto a nossa vida no sentido individual, a nossa família, e também
essa vida em comunhão, essa vida coletiva vivida na igreja. A gente tem momentos bons, alegres, a gente tem momentos difíceis, momentos complicados, mas em todos eles a gente tem a certeza da presença de Deus. A gente olha para a Bíblia e tem um livro que para mim se destaca mais ou menos sobre esse mesmo tema, que é o livro dos Salmos. Ele reflete muito do que há também dentro de nós. Ele não reflete simplesmente o nosso momento de vida, o que a gente enfrenta, mas ele reflete muito do nosso coração, que você vê alguns salmos que você vai encontrar Davi ou algum outro salmista falando sobre momentos difíceis, sobre lágrimas sendo seu alimento, sobre ele tendo a necessidade de refúgio, de consolo. Mas há também no livro dos Salmos alguns salmos que são de alegria, de gratidão, que são de felicidade, que os salmos, na verdade, eles refletem um pouco de quem nós somos, um pouco do que nós sentimos, um pouco também da nossa história. Então, para isso eu queria te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 100, que é um salmo que reflete alegria, celebração, um salmo que fala sobre tudo isso e, acima de tudo, sobre um negócio chamado gratidão, que é o que eu queria enfatizar com vocês hoje de manhã, como a gente pode manter o nosso coração sempre grato a Deus, a despeito de qualquer circunstância que a gente enfrente, e hoje, de forma especial, pelo aniversário da igreja, a gente exercer a nossa gratidão a Ele. É um salmo breve, é um salmo direto, é um salmo com aplicações bem práticas. Eu te convido a ler o Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai nas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos conduza à tua vontade para nós em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Como eu disse, é um salmo breve, direto. Não se anime, porque isso não significa que a pregação vá ser breve e direta também, mas a gente vai se esforçar na medida do possível. Aliás, é uma honra estar aqui iniciando esse mês de celebração com vocês e com muita alegria, apesar de saber que sempre se faz isso. Convida o pior primeiro, que aí vai melhorando à medida que o tempo vai passando. Hoje à noite já tem o Dodô, vai vir aqui, a semana que vem Cristiano, Isaltino, ou seja, as coisas só vão melhorando, e aí quando acaba o aniversário fica só o pastor Rodrigo, que é o melhor de todos, com toda a certeza. Mas a gente vai usar, para nos guiar na nossa reflexão hoje de manhã, alguns verbos, alguns imperativos usados pelo próprio salmista, que ele fala sobre celebrar, quando ele inicia dizendo celebrar com júbilo ao Senhor. No verso 2 ele fala sobre servir. No verso seguinte ele vai falar sobre saber que o Senhor é Deus. E por último ele fala sobre entrar por suas portas com ações de graça. Então a gente vai falar um pouco sobre celebração, serviço, sabedoria e o fato de nós entrarmos pelas portas e exercermos a nossa gratidão. O primeiro deles, que logo se destaca quando a gente começa a ler esse salmo, é a seguinte frase: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Na verdade, esse salmo é um salmo de adoração. Adoração é você reconhecer a grandeza de alguém em relação a você mesmo. Adorar é reconhecer que Deus é grande e, obviamente, Ele é muito maior do que você, do que as suas capacidades e as suas concepções. O salmista ele vai dizer que é importante nós celebrarmos ao Senhor, mas ele dá uma característica dessa celebração. Ele vai dizer que é importante que nós celebremos ao Senhor, mas nós façamos isso com júbilo, com alegria, com gratidão, exaltando a adoração que nós temos a Ele, exaltando a grandeza de Deus de forma prática. E isso deve ser feito com júbilo e com alegria. Desde muito cedo, nós somos ensinados já desde criança a nós agradecermos quando nós ganhamos algum presente ou agradecermos quando nós somos elogiados, mesmo os presentes que nós não gostamos. Quando nós somos crianças, eu, por exemplo, odiava ganhar roupa quando eu era criança. Você ficava na expectativa para ter uma festa de aniversário, expectativa o ano inteiro para chegar aquele momento especial de festa. Aliás,
Não é o ano inteiro, né? Porque a expectativa do pobre, ela dura um pouco mais, porque pobre não tem aniversário todos os anos, né? Tem aquele negócio de, um ano, não faz não, que ele nem vai lembrar, faz só um bolinho para não passar em branco. Aí 2 anos, você já fala assim, talvez lembre, mas esse ano a situação está difícil, ainda mais que eu nasci em janeiro, é aquele mês legal, né, que vem IPTU, IPVA, uma série de coisas acontecendo. Aí eu trouxe meu pai hoje, inclusive, para ele se constranger com essas afirmações. É aquele sofrimento, aquela dificuldade. Aí você faz 3, tem uma festinha, quando você faz 4, nasceu outro irmão, aí a prioridade é dele, você já perdeu todo o direito. E aí você fica naquela expectativa para ter a festa, para ganhar brinquedo, bola, o melhor presente que você imagina, tipo, sei lá, uma camisa do Botafogo, algo que te agrade de verdade, algo que te deixe muito feliz e empolgado. Aí de repente vem alguém com aquele pacote de 3 meias por R$8. Não que seja ruim, mas quando você é criança, você não consegue pesar essas coisas. E aí a sua mãe fala assim, você tem que agradecer por todos os presentes que você ganha. E é por causa disso que eu falo todo dia 1º de janeiro para todo mundo que é aniversário dela, porque ela me fazia agradecer cada presente que eu não gostava e olhar para a pessoa com aquela cara de alegria e dizer assim, olha, muito obrigado, porque nós somos ensinados a reconhecer quando nós ganhamos presente. Ela diz assim, olha, você pode não gostar, mas pelo menos dê um sorriso e fale muito obrigado. Se você entende que o teu agradecimento é proporcional ao presente que você ganhou, se você ouviu os teus pais te ensinando isso, você sabe que você deve uma gratidão eterna a Deus, porque Ele nos deu a salvação, e isso Ele nos deu de graça. Por isso que nós devemos celebrar ao Senhor, e nós devemos fazer isso com júbilo e com alegria, não como alguém que ganha um presente que não gosta, mas como alguém que ganha um presente que nem merece, mas que ainda assim Deus decidiu nos dar. A nossa resposta diante daquilo que Deus faz por nós deve ser a nossa celebração, deve ser a nossa adoração a Ele, e devemos fazer isso com alegria. Algumas semanas atrás nós tivemos um pregador na CBN chamado pastor Rodrigo Diniz, e ele falou um pouco para nós. Na verdade eu não lembro muito da pregação, mas lembro da história do avião que ele contou. Pode ser que ele já tenha contado para vocês da turbulência, se não, ele conta depois. Mas uma das coisas que ele falou que eu achei interessante é o seguinte, que a concepção que nós temos de Deus, a forma como nós conhecemos Deus, influencia diretamente a forma como nós nos relacionamos com Ele. Se eu compreendo que Deus é grande, poderoso, e não dependia de mim para absolutamente nada, mas ainda assim Ele decidiu me amar, Ele decidiu se importar comigo a ponto de intervir na nossa história, isso é razão mais do que suficiente para nós celebrarmos a Ele com júbilo, com alegria. Amém? Mas o salmista ele não para por aí, e ele continua no verso 2 dizendo, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Celebrar com júbilo a Deus, celebrar a Deus com alegria, cantar louvores, adorar a Ele, tudo isso deve nos levar inevitavelmente a um negócio que nós chamamos de serviço. Serviço ele é um gesto humilde de disposição em prol do outro. Como assim do outro, se o texto está falando que tem que servir o Senhor? Porque no Evangelho nós servimos a Deus quando nós servimos o outro. João, o apóstolo, em uma de suas cartas, ele vai dizer que se nós não amamos o próximo a quem nós vemos, e ainda assim dizemos amar a Deus a quem nós não vemos, nós somos mentirosos. No Evangelho você ama a Deus enquanto você ama o seu próximo. No Evangelho você serve a Deus enquanto serve o seu próximo. A parábola do grande julgamento, por exemplo, que Jesus conta, ilustra muito bem isso, quando diz que ele vai separar de um lado as ovelhas e do outro lado os bodes. É uma época complicada hoje em dia para a gente pregar sobre isso, porque tem gente que usa esse texto para dizer e aplicar na política. Não sei se vocês já viram isso, mas quando Jesus coloca as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, eles vão dizer que a direita é o pessoal de Jesus e a esquerda não, ou tem gente que inverte isso. O fato é que naquela época não existia a menor concepção do que nós entendemos hoje por direita ou esquerda, mas as pessoas forçam o texto bíblico para dizer exatamente o que elas querem dizer. Mas o fato não é esse. O fato é que Jesus conta uma história dizendo que ele separaria de um lado os salvos, de outro lado os perdidos, e ele diria para os salvos o seguinte, depois de dizer para os perdidos, afastem-se de mim, porque eu nunca vos conheci,
ele diz para os salvos: entrem para o gozo eterno, preparado desde a eternidade para todos vocês, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava doente, vocês foram me ver, eu estava preso e vocês disseram que bandido bom é bandido morto. Não foi isso que ele falou. Ele diz: eu estava preso e vocês foram me visitar. Então entrem para o descanso eterno, preparado desde a eternidade. E aí eles vão dizer assim: Senhor, quando nós fizemos qualquer uma dessas coisas? E ele vai responder: quando vocês fizeram ao menor dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Quando nós entendemos a concepção bíblica de serviço e de amor a Deus, que isso é experimentado de forma prática, quando nós servimos e amamos ao outro, a gente passa a fazer exatamente o que o salmista nos ensina a fazer nesse Salmo de número 100. Porque apesar do livro dos Salmos ser um livro poético, ele nos traz apontamentos e ensinamentos interessantes, dentre eles esse: que a tua celebração a Deus, se ela não te conduzir ao serviço pelo outro, ela é totalmente inútil. O teu culto, a tua celebração, o teu louvor, se isso não te levar a servir o próximo, se não tiver o serviço como consequência, a tua celebração ela é totalmente inútil. A gente tem que parar para refletir, e talvez no momento desse de aniversário também olhar para a igreja. Somos gratos a Deus, estamos felizes por esse marco na vida da igreja, na história da igreja, mas é momento também de nós pensarmos como nós podemos contribuir para que essa comunidade continue avançando, não só em números, mas em amor a Deus, em serviço ao próximo, em viver o Evangelho de forma prática. Às vezes a gente tem a triste tendência de, à medida que a igreja vai crescendo, a gente vai abrindo mão de certas responsabilidades, porque a gente pensa assim: agora tem mais gente para fazer, não vou me envolver mais. A tua celebração a Deus, se ela não te leva diretamente ao serviço, ela é inútil. Chega de mãos levantadas na hora do louvor, mas as mesmas mãos que se recolhem diante da necessidade do próximo, ao invés de estender para oferecer ajuda. Jesus conta uma outra parábola de um homem que sofreu nas mãos dos assaltantes. Ele estava em Niterói, na verdade, numa estrada indo para Jericó, e ele sofre na mão dos assaltantes, e ele estava à beira da morte, e passam por ele duas autoridades religiosas, um sacerdote e um levita, e essas autoridades religiosas simplesmente ignoram o sofrimento daquele homem. Pessoas responsáveis pelo serviço a Deus, pessoas responsáveis pela adoração a Deus, talvez tivessem até uma boa intenção, que de acordo com a lei de Moisés, se um sacerdote ou levita toca em alguém à beira da morte, essa pessoa venha morrer, ela está considerada automaticamente impura para o serviço a Deus. Então, pode ser que eles tivessem até boas intenções de adoração a Deus, mas eles tiveram a sua atitude reprovada por Jesus. Que não basta a intenção, Deus ele avalia as nossas ações, mas também a motivação do nosso coração. Como diz a Bíblia para nós, de boas intenções, o inferno está. Graças a Deus, ninguém escondeu que isso não está na Bíblia, é um ditado, mas às vezes nós entendemos isso como se fosse, na verdade nós entendemos isso, né, que não basta a nossa intenção, e o que é julgado nessa questão não é a intenção do sacerdote e do levita, mas é a omissão dele em relação ao serviço. Que a gente possa aprender que nós somos chamados para adorar a Deus de forma coletiva, para celebrarmos a Ele com alegria, com júbilo, com louvor, mas a nossa adoração ela não tem valor algum se ela não estiver acompanhada do nosso serviço. E tem mais, o salmista ele vai dizer que não basta servir, mas ele diz: sirvam ao Senhor com alegria. Não é simplesmente o teu serviço que importa, mas é a motivação que te leva a servir. Tem muita gente fazendo a coisa certa com as motivações erradas. E a notícia ruim diante disso é que Jesus conhece quais são as nossas motivações. Mas a notícia boa diante disso é que Jesus conhece as nossas motivações. Os fariseus, eles oravam para serem vistos pelos homens, eles ofertavam grandes quantidades para serem aprovados pelos homens, mas eles eram reprovados por Jesus, porque eles estavam fazendo certo, mas eles estavam fazendo com a motivação errada, e Jesus Cristo ele conhece o nosso coração. Tem muita gente ajudando o mendigo para fazer um post nas redes sociais e ganhar curtida. Ele não está fazendo pelo necessitado, ele está fazendo pela sua própria imagem. Ele está demonstrando serviço,
mas ele não está fazendo isso com a motivação correta, que deve ser o bem do outro e, acima de tudo, a glória de Deus. Então, se você serve na igreja, em casa, na sua família, simplesmente para ser visto e reconhecido, se você serve a Deus por achar que tem algum status nisso, o teu serviço está sendo também inútil. O salmista nos ensina a servir, mas fazer isso com a motivação correta, e o grande segredo está em nós nos lembrarmos diariamente por que nós servimos em primeiro lugar. Nós servimos em primeiro lugar não é porque é nosso dever, embora o serviço seja um dever de todo cristão. Nós servimos em primeiro lugar não é porque nós somos mandados a servir, embora Jesus tenha nos ordenado a fazer isso, mas nós servimos acima de tudo porque nós somos gratos pelo que Deus fez por nós. Nós servimos porque nós entendemos a mensagem do Evangelho e nós entendemos que o Evangelho é o que molda toda a nossa existência. Nós servimos porque nós reconhecemos que não merecíamos absolutamente nada e ainda assim Deus nos deu tudo. Então, em gratidão, em resposta àquilo que Ele fez por nós fazemos isso em prol do outro também. Nós servimos porque demonstramos por meio do serviço a gratidão que nós temos a Deus. Você não serve para que o teu nome seja reconhecido. Você serve para que o nome de Jesus seja exaltado e seja engrandecido, porque isso é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A tua adoração ela não tem o menor valor se ela não estiver acompanhada do serviço, da mesma forma que o teu serviço não tem valor se ele não for feito com a motivação correta, pelo menos não para Deus. A gente consegue enganar muita gente, a gente consegue enganar até mesmo nós. A gente se engana em muitas situações, mas a Deus nós não conseguimos enganar. Falar em Deus, no verso 3 o salmista vai dizer assim: sabei que o Senhor é Deus. Isso traz duas implicações para nós. A primeira delas é a seguinte, que nós devemos procurar conhecê-lo por meio da sua palavra para sabermos que Ele é Deus de fato. E a segunda implicação disso é quando nós sabemos que o Senhor é Deus, ao mesmo tempo nós descobrimos que nós não somos senhores da nossa própria vida. Saber que o Senhor é Deus indica que Ele é Deus e você não. E a gente precisa se lembrar disso constantemente, que nós não somos o nosso próprio Deus. Que nós não existimos para agradar os nossos caprichos e as nossas vontades. Que Deus não é um gênio da lâmpada que é obrigado a atender simplesmente os nossos desejos. Nós devemos compreender e sabermos sempre que Ele é Deus e nós não somos. Que o reino de Deus só tem um rei. E a gente acabou de ouvir agora na abertura do culto como Jesus exerce esse ofício de rei. A gente aprende que é colocando todas as coisas sob o senhorio dele, inclusive as nossas próprias vidas. Quando nós entendemos que Ele é Deus, nós entendemos que nós não somos e que Ele não é obrigado a atender os nossos desejos, muito pelo contrário. Quem é rei, quem é soberano, quem governa sobre todas as coisas é Ele e não nós. O verso continua dizendo que esse reconhecimento de que Ele é Deus se dá, em primeiro lugar, porque Ele é o Criador. O salmista vai dizer: saber que Ele é Deus, foi Ele quem nos fez. Nós somos criaturas dele. Ele traz então a seguir uma figura de ilustração de acordo com uma realidade que eles entendiam. O salmista vai dizer: nós somos ovelhas do seu rebanho. E Jesus vai dizer muito bem quem é o pastor, quando ele afirma em João 10:10, dizendo: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, nós vivemos em um mundo que nos diz repetidamente que o mais importante que nós podemos fazer é honrar a nós mesmos. Que o maior compromisso que um ser humano deve ter com a sua própria felicidade. Que nós devemos nos tornar o número 1 em tudo que nós fazemos. Mesmo que você seja vascaíno, é difícil ser o primeiro, mas ainda assim você é encorajado pelo mundo a ser o número 1 sempre. A fazer tudo o que você puder para sentir-se bem, feliz, confortável. Mas esse verso diz para nós que Deus nos criou, e Isaías 43 vai dizer para nós, versículo 7, que nós fomos criados para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Se somos povo de Deus, se somos uma igreja completando 2 anos de existência, isso é porque Deus decidiu nos fazer povo seu. Não há mérito qualquer um em nós, muito pelo contrário, nós somos simples ovelhas do seu rebanho. O mérito está todo no bom pastor, e se nós somos seu povo, é porque o bom pastor deu a vida por suas ovelhas, e ele nos comprou por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário em favor de cada um de nós.
Viver uma vida de ação de graças a Deus envolve, primeiro e principalmente, admitir e aceitar o fato de que Ele é Deus e nós não somos. Foi Ele quem nos salvou, porque nós não podemos nos salvar. Então, de forma humilde, de forma obediente, nós nos submetemos ao seu senhorio. Nós somos as suas criações e Ele é o nosso Criador. Ele é o bom pastor e nós somos ovelhas do seu pasto. Nós somos seus filhos, Ele é o nosso Pai e Ele cuida de nós simplesmente porque Ele decidiu nos amar e entregar o seu Filho para morrer por cada um de nós. Irmãos, quando nós nos lembramos dessas verdades, a vida cristã ela já não é mais tão difícil, porque nós não temos outra escolha senão entregar a nossa vida a Ele em completa rendição, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor é Deus e eu não sou. Eu sei que eu sou incapaz mesmo de viver a minha própria vida cristã, mas eu sou grato a Ti, porque por causa da Tua morte, ressurreição, pelo fato de eu ter crido no Evangelho, eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, me conduzindo a viver uma vida não perfeita, mas uma vida que agrade a Deus todos os dias, sendo transformado de glória em glória, sendo transformado até o momento em que alcançaremos a estatura de um varão perfeito, que é Cristo Jesus. A mesma graça que nos salva é a graça que nos transforma e nos torna cada vez mais parecidos com o bom pastor que deu a sua vida por cada um de nós. Somos povo de Deus exatamente por essa razão, que Cristo Jesus deu a vida por nós. Então, a motivação para celebrarmos ao Senhor com alegria, com júbilo, a motivação para servirmos a Ele com alegria, nós só encontramos no Evangelho de Jesus. A motivação nós encontramos no Evangelho, porque no Evangelho nós aprendemos que por causa dos nossos pecados nós estávamos mortos. Efésios capítulo 2 vai dizer que estávamos mortos em delitos e em pecados. O profeta Isaías diz, e Marcos também no seu Evangelho, ele reitera isso, ele diz isso novamente, ele reafirma que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Nós estávamos nas trevas, nós éramos do reino das trevas, inimigos de Deus, e nada do que nós fizéssemos seria suficiente para restabelecer essa relação com Deus que foi quebrada pelo pecado. Essa notícia é terrível, mas graças a Deus que a história não termina aí, e exatamente diante da nossa incapacidade, o bom pastor se manifesta a favor de nós, vivendo uma vida perfeita que nós éramos incapazes de viver, morrendo, pagando o preço por nossos pecados, ressuscitou, vencendo a morte, provando que o seu sacrifício foi aceito por Deus, e ainda prometeu que voltaria para levar consigo um povo que Ele comprou por meio do seu sangue. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que nos salva e essa é a mensagem que nos dá base para celebrarmos a Ele, para fazermos isso com júbilo e para servirmos o Senhor com alegria. Somente por causa do Evangelho nós podemos fazer o que está escrito no verso 4 desse salmo: entrar por suas portas com ações de graças, em seus átrios com hinos de louvor. Ele está fazendo uma analogia com alguns locais do templo, mas ele está dizendo que devemos entrar com hinos de louvor e render graças a Ele e bendizer-lhe o nome. Somente por causa do Evangelho nós somos capacitados a entrar na presença de Deus. Somente por causa do Evangelho nós temos agora uma nova possibilidade. Ele está falando de locais do templo em que as pessoas podiam entrar, mas haviam locais restritos, onde somente um homem, que era o sumo sacerdote, podia entrar, mas nós aprendemos que por meio de Jesus nos foi aberto um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos entrar com ousadia e intrepidez, porque Ele conquistou esse caminho para nós por meio do seu sangue. Por causa da morte de Jesus, nós podemos entrar por suas portas com ações de graças em seus atos com hinos de louvor. Por causa do Evangelho, nós conseguimos reconhecer também o que está no verso 5, que Ele é bom, que Ele é leal e que Ele é fiel. No Evangelho nós aprendemos sobre Deus e nós aprendemos também sobre nós. No Evangelho, como diz Tim Keller, nós somos mais pecadores que jamais ousamos imaginar, mas somos mais amados do que poderíamos esperar. No Evangelho nós aprendemos e percebemos que se Deus não nos dera nada além da nossa salvação, ainda assim Ele já nos deu muito mais do que nós merecíamos, e isso nos é suficiente. Mas ainda assim, Ele se revela a nós e nós somos agraciados por Sua bondade. Ele se revela a nós de formas bem diferentes maneiras. E eu parto para o final com um conselho prático, especialmente num momento de celebração como o de hoje. Eu queria te encorajar
a treinar o teu coração para perceber razões para ser grato a Deus em tudo. Treine o teu coração para encontrar razões para ser grato a Deus. Por que treinar? Porque nós somos, por natureza, ingratos. Por natureza, nós valorizamos aquilo que não temos, ao invés de agradecermos a Deus por aquilo que nós já temos. Como nós somos egoístas, como nós somos insensíveis aos muitos motivos que nós temos para agradecer a Deus. Mas a gente procura se prender demais, parece que o ser humano ele é um eterno insatisfeito. Ele quer sempre mais, e ele se esquece muitas vezes. Eu falo ele se esquece que todos nós somos seres humanos, embora alguns não pareçam muito, mas eu creio que todos nós somos seres humanos, e a gente tem essa triste tendência de não valorizarmos aquilo que Deus já nos deu. É muito bom, em certo sentido, que você tenha alguns sonhos, motivações, aspirações, até mesmo ambições, mas isso se torna um problema quando você concentra toda a sua vida naquilo que você quer conquistar e se esquece de agradecer a Deus por aquilo que Ele já te deu. Por isso que é importante a gente olhar para trás sempre e perceber como Deus nos conduziu até aqui, e se nós cremos que o nosso Deus não muda, como a palavra dele diz que nele não há mudança e nem sombra de variação, automaticamente nós temos a certeza que podemos ser gratos, porque o mesmo Deus que tem conduzido a nossa história até hoje, o mesmo Deus que tem guiado essa igreja pelos últimos 2 anos, é o Deus que continuará à frente dela e conduzindo essa igreja pelos próximos anos que virão. Amém. Que essa certeza faça com que o teu coração seja treinado para olhar mesmo para as piores dificuldades que você enfrentar, seja na tua vida, seja aqui na igreja, seja na tua família, mas ainda assim você encontre nisso motivos para ser grato a Deus. Que a gente consiga enxergar milagres de Deus nas pequenas coisas que nós vivemos e não achar que milagres são apenas manifestações e acontecimentos sobrenaturais, porque na maioria das vezes Deus se revela a nós de forma bem natural. Deus se revela a nós por meio do nosso irmão. Deus nos cura nem sempre por meios sobrenaturais, mas às vezes Ele vai usar um remédio e às vezes nós não somos gratos a Deus porque nós confundimos milagres apenas com manifestações absurdas. A gente confunde milagres só com o filme dos Vingadores. O cara levanta a mão e cria aquele negócio lá e não sei o que, aqueles efeitos especiais. A gente acha que milagres são só alguns acontecimentos na Bíblia, por exemplo, um machado flutuar, um mar se abrir, tudo isso é milagre, mas a gente consegue enxergar milagre também em pequenas manifestações, em coisas naturais. Aliás, não há milagre maior do que pecadores sendo feitos filhos de Deus, e isso é razão mais do que suficiente para nós sermos eternamente gratos a Ele. Que você treine o seu coração para enxergar a bondade de Deus se manifestando também nas pequenas coisas da vida. É uma música do Sylvester Kuhlman, que eu vou falar só a letra para você ouvir. Não tente baixar isso. Teve uma pessoa lá na igreja que baixou e falou: nossa, como o seu gosto musical é ruim. Realmente o meu gosto não é só musical, né? Eu torço para o Botafogo. Então, mas se você prestar atenção na letra, você vai ver que ela é bem interessante quando ele fala sobre isso, dizendo o seguinte: eu vejo milagres a todo momento se o meu coração for grato e atento. O pão sobre a mesa, um filho que chega, o sol e a certeza do amor de Deus. É como se eu fosse de fato uma ilha debaixo de um céu de graça plantada em mar de milagres. Eu vejo milagres na minha família, na vida e na casa de meus amigos, no corpo e na alma de meus irmãos, se o meu coração tiver olhos para ver. Eu vejo milagres por todo lugar, eu vejo milagres ao ir e ao chegar. Eu vejo milagres da graça de Deus, eu vejo milagres em volta dos seus. Enxergue milagres de Deus nas pequenas coisas da sua vida. Seja grato a Deus por aquilo que Ele já tem te dado e adore a Ele como resultado dessa gratidão. Sirva ao Senhor com alegria e sirva pelos motivos certos. E, acima de tudo, encontre motivação para tudo isso no Evangelho de Jesus. Para de se comparar com o outro, baseado naquilo que o outro tem, que você gostaria de ter, de modo que te faça esquecer que você tem muito mais do que você merece e muito mais do que um monte de gente, que muita gente gostaria de ter aquilo que você tem. O mesmo vale para a igreja. Para de se comparar com a igreja do lado, que está cheia, que a gente tem que se alegrar e encontrar motivações certas. A gente tem que se alegrar pelos motivos certos.
E o maior motivo de alegria para uma igreja não deve ser o tamanho, a influência que ela tem na cidade, em certo sentido. O maior motivo de alegria para uma igreja deve ser a sua fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, a sua fidelidade na pregação e na exposição da palavra de Deus. Que você saiba se alegrar com isso e que você saiba valorizar cada momento, porque é natural o crescimento de uma igreja, é certo que essa igreja ela vai crescer, ela vai avançar, isso é o caminho normal. Mas às vezes a gente se preocupa demais com o que a gente sonha lá para frente, que a gente esquece de viver o hoje, sendo que o hoje é o momento que nós nos preparamos para aquilo que nós vamos viver mais lá na frente. E muito pior, às vezes nós sonhamos tanto com coisas lá longe, que a gente imagina que virão um dia, que a gente se esquece de ser grato a Deus pela forma como Ele tem conduzido essa caminhada pelos últimos 2 anos. Que você treine o seu coração e que você enxergue sempre motivos para ser grato a Deus. Porque em Jesus, por meio do Evangelho, nós recebemos o verdadeiro e o maior milagre. Órfãos são feitos agora filhos de Deus. Pecadores inimigos de Deus são chamados agora de seus amigos e são feitos povo seu. Ele deu a sua vida por nós. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. No capítulo 10 de João mesmo, ele vai responder para alguns judeus que perguntavam se ele era o Cristo. Ele diz assim: eu já disse que eu sou, mas vocês não conseguem crer porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas sim ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrancará da minha mão. Motivo para nós sermos gratos, irmãos, é que somos ovelhas do bom pastor. E se somos ovelhas do bom pastor, nós estamos certos que absolutamente nada pode nos separar dele. Ser ovelha do bom pastor é repousar tranquilo, na certeza de que somos salvos por Ele, e nada mudará esse fato, porque a nossa salvação não repousa em nós, nas nossas escolhas, no que nós somos ou no que nós fazemos. A nossa salvação não se baseia em mérito nosso, em escolha nossa, mas em um Jesus que não muda, que disse isso e que deu a sua vida por nós, para que recebêssemos de graça o presente da salvação. A nossa salvação não depende de nós, mas de um Deus que disse na sua palavra que não existe nada que pode nos separar do amor de Deus. Que isso não nos torne arrogantes ou orgulhosos, longe disso, porque a gente sabe que o mérito de fato não é nosso, mas que o fato de sermos ovelhas dele possa encher o nosso coração de gratidão, e que essa gratidão se reverta em adoração, se reverta em serviço, se reverta em conhecimento de Deus. É o oposto do egoísmo de achar que nós merecemos algo. A gratidão é a certeza que nós temos de que tudo o que temos ou somos não é porque nós merecemos, mas é fruto da generosidade de um Deus que nos ama. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a sermos cada vez mais gratos, que a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa fé estejam sempre na graça de Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Esse é o meu desejo para vocês individualmente, esse é o meu desejo para vocês enquanto igreja, que a gente tanto ama, que a gente acompanha e que a gente ora para que continue sendo uma igreja fiel a Deus acima de tudo. Deus te abençoe em nome de Jesus.